Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando mais uma edição aqui do Morning Show. A sua revista radiofônica segue pela maior rede de rádio do Brasil. Que honra estar aqui, viu? Morning Show. Vamos lá, hoje muita coisa acontecendo no país. Vamos falar de vários assuntos aqui no programa, mas basicamente o que permeará a nossa incursão pelas ondas do rádio será o tema, obviamente, político. Vamos discutir isso no Morning, que está só começando. Bom dia, meus amigos Paulinha. Oi, bom dia. Zé Armando. Bom dia. Ellen Brau. Buenas. Cláudio Rulho. Dia duro. Está entre nós. Vamos lá, professores. Um dia duro? Um dia... Hard Day's Day. O golpe. O Fat Tuesday. Estamos aqui, ó, nessa terça-feira, 29 de março de 2016. Vamos lá. Morning Show. Isso aqui de novo, começando tudo outra vez, né? Parece, né? É isso aí, já entendemos. Hoje é um dia decisivo na política. Olha, como sabemos, os últimos tempos têm sido de decisão a todo instante. Com a saída da maior representação partidária da base governista, a iminência do impeachment faz sombra e abafa o que pode ser o último suspiro desse governo. Não precisa ser muito entendido de política não para ver que esse ciclo chegou mesmo ao fim. Que o projeto que em teoria nos faria uma nação mais justa esbarrou na máxima o poder corrompe, levando os salvadores da pátria de ontem à posição de algozes que colocaram o país nessa situação terrível, política e economicamente. Hoje vamos falar sobre isso no programa, como eu disse, com o cientista político Rafael Cortes daqui a pouquinho. E teremos também, olha aí, Tonholi, super terça, brinquei de Fat Tuesday, a super terça brasileira. A gente fica perguntando, né? Por que o PMDB sempre foi... Dá pra dizer que o PMDB sempre foi o infiel da balança. Genial a sua definição. Porque ele vai aonde a onda tá, né? Quebrando, né? Mas por que você acha que essa agremiação, esse partido político, se tornou o maior partido brasileiro, Tonholi? A minha amiga Carla Coller, lá de Santa Catarina, perguntou ontem, por que o PMDB é tão importante? Aí eu falei, acho que eu tenho que responder pros ouvintes o que é o peso do PMDB. Bom, as siglas PP, PR e PSD são as mais propensas a seguir o Michel Temer caso ele faça a ruptura hoje. Essas três siglas somam 121 deputados, o que pode ser decisivo para o impeachment. Então, o que eu quero dizer... Só do PMDB são 69, justamente, né? Mais 121 das outras que estão sob o guarda-chuva. Agora vamos aos números para você saber o que é o PMDB. O PMDB é o partido brasileiro com o maior número de filiados, 2.300.000. A gente tem que lembrar uma coisa, o Orestes Quercia, quando era governador aqui pelo PMDB de São Paulo, ele inventou as frentes municipalistas. Então ele criou um poder local, um poder paroquial, que fez o PMDB irrigar todo o Brasil. Para a gente entender o que é um poder paroquial, o Luiz Fernando de Souza, o Pezão, veio de um obscuro município de Piraí. O PMDB comanda o município. Então, vamos lembrar agora os números para você ouvinte ver o poder do PMDB. Ele saiu das eleições de 2014 com o maior partido do país em estados administrados. Dispõe do maior número de municípios e de parlamentares no Congresso. Emplacou 7 governadores, a maior quantidade entre as 9 legendas que elegeram governantes no ano passado. E vamos lembrar, em 2012, o PMDB fez o maior número de prefeitos, 1.019. Então, se uma força dessa romper com o governo, já era, a ANAL abandonou o rato. Então, a super terça, que é uma coisa que vem das eleições primárias nos Estados Unidos, né? A Super Tuesday, é a nossa super terça hoje. É maior do que você pensa o que essa terça-feira representa para o Brasil. Falado. Ainda sobre política, a professora Ellen Brau agora explica pra gente de onde vem essa expressão. Muito tem falado aí da República de Curitiba. De onde será que vem essa expressão? Nada se cria, tudo se copia. Da onde vem isso, Ellen? Vamos falar de aula de história. Hoje,
Desculpa, eu não vou lembrar. Acho que foi na Folha de São Paulo que eu vi uma matéria falando do quanto o pessoal de Curitiba acabou se empoderando aí da expressão República de Curitiba e com orgulho falando da República de Curitiba e tudo mais. E essa expressão, ironicamente, na verdade, começou a ficar popular quando um dos grampos do Lula com a Dilma, eles já se misturaram tanto, né, do Lula com a Dilma, veio à tona e ele dizia, olha, isso é coisa da República de Curitiba, essa investigação da República de Curitiba. Mas isso não é uma expressão nova, gente. Essa expressão é de 1954. Hoje é aniversário de Curitiba, 323 anos. Parabéns, velho. República de Curitiba. É uma expressão de 1954, quando a gente estava lá numa crise que em muitos pontos pode até se assemelhar à atual, do Getúlio, do governo Getúlio, e aí ele tinha um grande opositor que era o Carlos Lacerda, um jornalista com um texto brilhante, né? Mas que era um cara que estava à frente da UDN, um partido super conservador e tudo mais, que fazia grande oposição ao Getúlio. Bom, teoricamente, um dos membros da Guarda Palaciana, Gregório Fortunato, acabou tramando uma arapuca aí para o Lacerda, que era opositor do Getúlio, e contratou uns capangas ali para dar uns tiros no Lacerda. Só que o Lacerda mal e porcamente se feriu no pé. No entanto, tinha um agente da FAB, que era o Rubens Vaz, que fazia bico de segurança para o Lacerda. E esse agente acabou morrendo com esses tiros. Isso foi o estopim daquela crise em 54. E o que aconteceu? Sob pretexto de que ele era agente da FAB, quem morreu, Rubens Vaz, o pessoal da aeronáutica disse, olha, não vai mais ser um inquérito civil, nós vamos fazer um inquérito policial militar para investigar essa morte. Então, isso foi investigado pela aeronáutica, que ficava ali no Galeão, e se criou a chamada República do Galeão, porque toda a investigação foi feita à revelia da Polícia Civil, que eles diziam, não podemos confiar nessa polícia, essa polícia é do Vargas, vamos fazer uma investigação independente, que foi, na verdade, muito cunhada pela oposição da época. E aí se surgiu a República do Galeão. O curioso é que em vários momentos do Brasil, quando a crise é retomada, se usa essa expressão. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em 2010, quando houve uma crise no governo da Crucius, ela chamava a cidade de Santa Maria de República de Santa Maria, porque era de lá que saíam grandes denúncias contra ela. Né? E era uma governadora tucana usando essa expressão contra o PT. Agora o PT usa essa expressão contra as investigações feitas contra ele. Então é uma expressão histórica que virou pop agora. Quando você usar, você já sabe agora a origem, gente, por favor. Não é de agora. Boa. Vamos em frente, Paulinha. Vamos falar para dar uma desanuviada aqui nessa abertura do programa, dessa terça-feira, o filme do Woody Allen, né? O novo filme do Woody Allen, né? Que vai abrir o Festival de Cannes. Conta pra gente. Então, eles anunciaram Café Society. Café Society. Legal, né? Então, ele vai gourmetzinho esse Café título. Society. Não tem a ver com gourmet, mas também é uma expressão bem conhecida da década de 30 nos Estados Unidos, quando os jovens com aspirações artísticas ou assim, meio celebrity, seria tipo as nossas web celebrities, mas na época não tinha web. Então, o que eles faziam? Eles curtiam a boa vida em lugares públicos, Ellen. Então, ali, bares, nightclubs, parques em Nova York, tinham esses jovens, né, ricos ou querendo ser ricos ou descolados que ficavam ali curtindo. E é nessa vibe que acontece o filme, é na década de 30. A gente tem como protagonista o Jesse Eisenberg, da Rede Social, né? E a Kristen Stewart, é isso? E a Kristen Stewart, da saga Crepúsculo, mas que já se provou uma ótima artista, né? Pra quem assistiu aquele filme em que ela faz a filha da Alice, Para Sempre Alice, um filme bem triste, bem ela difícil, tá muito bem. E que a Kristen Stewart se mostrou uma grande atriz. Então, não por acaso o Woody Allen chamou ela para fazer esse filme. No elenco, a gente tem outros nomes legais, como, por exemplo, o Steve Carell e a Blake Lively. E a história é de um menino, que é o Jesse Eisenberg, personagem dele, que vai para Hollywood na década de 30 e ele quer trabalhar na indústria do cinema e acaba se apaixonando por uma menina, que é a Kristen Stewart, e se vê pego aí nessa atmosfera Café Society que tá rolando. O filme foi filmado, a gente sempre pergunta, né, onde que ele vai filmar dessa vez, né, porque o Woody Allen faz da cidade um grande personagem. Essa cena é o Central Park, né? Que cidade Nova York que contribuiu aí para o filme, né? Nova York e Los Angeles dessa vez.
E aconteceu uma coisa muito curiosa, né? A terceira vez que Cannes escolhe um filme do Woody Allen para abrir o festival. Isso nunca aconteceu. Ele é o único diretor que tem 3 filmes na abertura do festival. Então a gente teve o primeiro que foi Dirigindo no Escuro, em 2002. Depois Meia-Noite em Paris, em 2011. E agora Café Society para esse ano. A gente sabe também que o diretor australiano George Miller, né, de Mad Max, vai ser o presidente do júri. E tem outros filmes bastante esperados, viu, Edgar? Que tá todo mundo querendo assistir em Cannes. Que, por exemplo, é o do Steven Spielberg, que é um filme dirigido mais ou menos, digamos assim, para criança, né? O filme traz a história de uma menininha, que é interpretada pela Ruby Barnhill, que conhece um gigante, um gigantão, que é bem diferente dos gigantes que a gente está acostumado. Ele não come criancinhas, ele é um gigante do bem, digamos assim. Um ogrão fofo. Ele é ético, sabe? Ele é do bem. E aí ela vai viver uma aventura com esse gigante e com a rainha da Inglaterra, queridos, que é interpretada pela Penelope Whitton, para acabar com os gigantes maldosos que, enfim, querem assustar a humanidade, tomar contas das cidades. O Bom Gigante Amigo é esse filme do Steven Spielberg, que já tem previsão para lançamento no Brasil para 28 de julho. E tem um outro filme que tá todo mundo esperando também, que é um filme dirigido pela Jodie Foster. Esse filme tem o George Clooney e a Julia Roberts no elenco. A gente nem precisaria saber qual é a história, né? Porque só com o George Clooney e a Julia Roberts e a direção da Jodie Foster dá um interesse, assim, para assistir. Mas Money Monster... Mas vem romance, não, comédia não é. Não é romântica. Um suspense, é uma coisa tensa, assim. Chama Jogo do Dinheiro, aqui no Brasil vai ser o título. E traz a história... O George Clooney, ele é tipo um guru da TV, assim. E ele tem umas informações privilegiadas do mercado financeiro. Então, ele constrói uma network, uma rede, assim, de TV, onde ele dá dicas do mercado, onde fala de economia e tal. E ele é tipo um guru que dá... Enfim, as pessoas acabam seguindo essas dicas. Aí, um belo dia, chega um cara, invade a produtora dele, ele tá no ar ao vivo... E o cara, o que aconteceu? Ele seguiu uma dica do George Clooney e perdeu todo o dinheiro. Foi a falência. Foi filmado no Brasil? Então, pode acontecer isso aí. O trailer me pareceu muito bom o filme. E aí esse menino pega ele ali como refém. A Julia Roberts é a produtora desse filme, então ela vai ter que ficar vendo ali o que vai ser feito. O cara ali, totalmente, ao vivo. O que vai fazer? A polícia vai entrar ali para tentar salvar a vida desse George Clooney. E ao mesmo tempo, claro que tem uma trama secundária ali que a gente vai descobrir as motivações reais desse cara ter chegado a esse extremo. Então, esse filme é um dos também mais aguardados. E é dirigido pela Jodie Foster? É dirigido pela Jodie Foster. Que essa semana tá completando 40 anos, que ela aparece como uma prostituta de 13 anos, o Taxi Driver. Como você falou no começo da semana, né? Quer dizer, na semana passada, né, Tonholi? Então ela tá com 53, meu. Agora vamos esperar para ver qual é que vai ser o resultado. Esse filme ainda não tem data aqui pro Brasil e a gente segue acompanhando essas novidades, né, Edgar? Boa, é isso aí, Paulinha. Agora quero falar com o Zé Armando da telona para a telinha. Olha aqui a trilha, Zé. Aquele finzão de noite, né? Que o brasileiro se habituou a último ano acompanhar o Jô na tela com o seu talk show. Assista agora. Última temporada do Jô, abrindo com a Marina e com o jurista Ives Gandra. Você assistiu o programa, Zé? Assisti pedaços. Eu li que ele começou fazendo meio que uma explicação, né? Na coisa da imparcialidade, que no programa dele já teria recebido 13 vezes o Lula, 10 vezes o FHC e que ele era um coxista. Eu gostei dessa expressão. Coxinha com os petistas. Ele tá vendo? A gente sempre desconfiou que haveria algo entre os dois extremos. Tá aí. O Jô sintetizou numa frase, um coxista. É isso aí. Sabe que, na verdade, assim, o Jô abriu o programa falando dessa última temporada, né? Das 14 mil, ele vai chegar perto de 15 mil entrevistas. E falou, olha, aqui foi um palco onde a gente já fez de tudo, desde prêmio Nobel que eu já trouxe pessoas muito famosas, já trouxe pessoas absolutamente desconhecidas, e ele revelou que gosta até de fazer mais as entrevistas com as pessoas desconhecidas, que ele consegue puxar histórias interessantes ali, porque isso também cativa o público. E aí fez a comparação, ele falou, olha, me acusaram muito nos últimos anos, nos últimos meses, de ter favorecido a Dilma, porque foi partidário, porque deu espaço para Dilma. Fez entrevista chapa branca, foi uma entrevista não foi contundente. Mas aí ele falou, eu recebi o Lula aqui, recebi o Fernando Henrique, já para petista não reclamar, teve mais Lula do que Fernando Henrique. Quer dizer, ele fez o equilíbrio, né? E abriu, eu acho que com o tom do que vai ser o Jô Soares esse ano, vai ser muito político, né?
porque é o assunto que está aí, ele vai querer marcar a última temporada dele com o que está acontecendo no Brasil. Claro que vai levar entretenimento, variedade. Ô, Zé Armando, eu achei ele tão com um olhar de violinista do Titanic. Será que foi impressão minha? Assim? Pode ter sido. Eu acho que na verdade, assim, abrir a última temporada não é fácil, né? Mas sabe, Zé, eu queria... Não é... imagina, a carga emocional que vem ali, né, carregada na figura dele, né? Por mais que tenha sido uma decisão, olha, eu quero parar no auge, blá, blá, blá. É o último, né? Você sabe que tá terminando. É o violonista mesmo do Titanic, tá acabando ali, né? Não tem como, você tem que alegrar o que vai terminar, né? Ô Zé, mas você não achou que essa explicação, quer dizer, teoricamente, essa explicação, essa explanação dele, né, dizendo, né, e se colocando como um cara imparcial, que recebe todo mundo ali no programa dele e tal, não veio um pouco como uma justificativa para quem, digamos, assimilou pero no mucho a crítica que recaiu sobre ele, quando a grande parte, talvez, dos telespectadores, dos brasileiros, esperavam mesmo, e como esperam, talvez, dos artistas que se manifestam a favor do governo, um olhar, mesmo que seja a favor, um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais contundente com a situação. A gente vê aí os vários caciques do próprio PT fazendo um meia-culpa, os teólogos, né, falando sobre tendo uma colocação mais crítica com relação à legenda, né, mas não deixando de ser da legenda, enfim, não saindo, não abandonando, se eu posso dizer assim, o barco, né? Você não acha que foi também uma espécie de... Deixa eu colocar um pouco num pano quente aqui de algo que realmente eu reconheço que não fui. Eu acho que teve um pouquinho desse pano quente, mas também teve um pouco do que vai ser esse ano aqui, ó. Eu reconheço isso daqui, porém, durante este ano farei outros discursos políticos. Com certeza a Dilma deve aparecer lá de novo, o Lula deve aparecer lá de novo, Fernando Henrique, o Serra, as lideranças políticas esse ano passarão pelo já tem mais essa direção de que vai ser um tom, vai ser mais político, tom mais né? político, não tem como fugir disso. Eu acho que assim como ele fez o Minha Culpa ali, ele também apontou para se preparem que nesse ano vocês vão ter muito, né? E já aviso, sou um coxista, porque sou um pouquinho coxinha, sou um pouquinho petista. Brilhante a expressão. Muito legal. Vamos lá para o nosso WhatsApp de hoje? Já estamos aqui, em 931171009. Sempre tem uma pergunta, você concorre à camiseta do programa. Ao final, quem participar concorre à camiseta. Mensagens de até 20 segundos, 30 segundos, para a gente poder colocar o maior número aqui no ar. Hoje a pergunta é, Paulinha... Bom, a gente vai se inspirar nessa... Debandada? Debandada do PMDB. Pra sua vida, entendeu? A gente vai levar isso pra sua vida. Misturando com o WhatsApp. Nossa. Porque na nossa vida a gente tem grupos também. Já sei o que você vai Grupos de WhatsApp. Aqueles puta grupo chato que você não aguenta mais e você tem que fazer parte. Isso ali, é você que tá falando. Porque fica chato sair fora. Tipo, então, aparece lá em letras garrafais. Saiu do grupo. Aí fica chato. Aí pega mal. Aí as pessoas passam um dia falando mal de você porque você saiu do grupo. É isso que acontece, viu? É bom vocês saberem. Grupo de mães do colégio. Grupos do... Eu participo de... Grupo escolar. Gente 4 grupos de mães todas de colégio, as mães gente. mandando a foto dizendo, olha como meu filho tá bonito pra festa junina. O meu também tá bonito pra festa junina. Claro, todos os filhos tão bonitos pra festa junina, Faz parte, Ellen. Mãe gosta disso. Faz parte do jogo. Não, pera aí um pouquinho. Algumas mães gostam, mas eu tenho certeza absoluta, não vou nem dar nomes no ar aí dos amigos, que tem mães que ficam... Não vai entregar. Pé da vida com essas mensagens. Gente, enche o saco. Todo mundo acha seu filho porque bonito. Aí Por que você tem que ficar dizendo pra todo mundo? Porque aí é aquela mãe que olha estaria à minha frente essa mãe? Da outra mais bonita. Você acha que eu não gosto do grupo de mães? Você acha que eu não gosto do grupo de mães? Você tá querendo me colocar contra as mães? É isso? Sejam sinceros, tá? Isso, vai lá, 931-7009. Daqui a pouco a gente começa a ouvir as sonoras. Agora, fala mais alguma? O grupo que você gostaria de sair do WhatsApp. Achei que eles já tinham entendido. Não, mas é bom deixar claro. Bom. Então vai. 931-7009 é o nosso WhatsApp. Agora 10h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vou acionar agora o nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto, para falar sobre a prisão do homem que desviou o avião egípcio para o Chipre. Bom dia, Ulisses.
Oi, Edgar, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Uma confusão daquelas hoje de manhã aqui na Europa, por causa deste avião que foi sequestrado no Egito. Ele saiu de Alexandria a 1h36 da manhã, no horário de Brasília, ia para o Cairo, mas foi desviado e 1 hora depois acabou pousando em Lárnaca, no Chipre, que é um balneário bastante famoso, muito frequentado pelos europeus. Esse pouso ocorreu às 2h46 da manhã. Então, a história toda era que um homem, dizendo portar um colete de explosivos, né, ser um homem-bomba, tomou o avião, o controle do avião, sequestrou este aparelho, um Airbus A320, com mais de 60 pessoas a bordo, e exigiu que o avião fosse desviado para o aeroporto do Chipre. O incidente acabou agora há pouco, né? Faz cerca de 1h30 mais ou menos, e todos os passageiros foram libertados, eles foram saindo do avião aos poucos, toda a tripulação também em segurança, e agora começam a surgir as primeiras informações sobre o que teria ocorrido. Não se trata de um ato de terrorismo ligado ao extremismo religioso, de acordo com as informações que chegam lá do Chipre. O sequestrador foi identificado como Saif Eldin Mustafa, mas o que motivou esse sequestro ainda não está claro. As autoridades locais dizem que não foi nada a ver, não teve relação com extremismo religioso, nem com terrorismo político, que talvez este homem tenha alguns distúrbios mentais e que por isso ele acabou sequestrando o avião. O importante é que todo mundo saiu com vida, ninguém se machucou nesse incidente, mas foi um grande susto, principalmente porque o avião saiu do Egito, onde no ano passado, no finalzinho do ano, vocês se lembram, em novembro, ocorreu aquele atentado com um avião russo, matando mais de 220 pessoas. Então, por isso, essa preocupação bastante grande por causa da falta de segurança nos aeroportos egípcios, mas no final das contas terminou tudo bem neste incidente, Edgar. Ulisses, essas informações vêm meio confusas mesmo numa situação como essa, né? Você se referiu aí à constatação, né, que houve de que não foi um terrorismo político, porque ele teria reivindicado a liberação de alguns presos, né? Teve uma confusão também com uma outra pessoa sendo, parece que um professor universitário. Isso. Né? Então as informações, né, vêm meio desencontradas. Então o que a gente tem de certo e que foi levantado nesse momento é o que você trouxe pra gente. Exatamente, Edgar. No início, a imprensa cipriota chegou até a divulgar o nome de um dos passageiros, dizendo que ele era um professor de Alexandria e que seria o responsável por este atentado, né? Que ele estaria exigindo ver a ex-mulher, que é cipriota e mora em Lárnaca. E aí este professor se identificou e falou: não, eu sou um passageiro, eu tô aqui do lado de fora, eu saí, tô bem e eu não tenho nada a ver com esse sequestro. Imagina, você de vítima passa a ser acusado de sequestrar um avião, né? Nossa, tá bom, obrigado pelas informações, ótima terça-feira pra você, Ulisses. Valeu, Edgar. Um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o Morning. Um abração. Vamos lá. A Companhia de Artes do Japão desiste de apresentação no Rio de Janeiro com medo do quê? Do quê? Do quê? Do Zika. Zika vírus. Quem conta pra gente é o nosso destemido repórter Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Fala, Sangue. Beleza, Sangue? Tranquilo? Tudo bom, tranquilo e favorável, não? Até o Chipre agora resolve bagunçar o coreto, né, meu amigo? Pois é, cara. Em que tempos vivemos, hein? Aonde vai parar esse mundão, né? Aqui no Rio de Janeiro anda invasão, viu, Edgar? Invadiram escola, 2 na Zona Norte do Rio de Janeiro, Penha do governador, rapaziada inconformada com a qualidade do ensino, da infraestrutura. Teve invasão também, o treino do Flamengo também não está jogando nada, enfim. E agora tem essas questões envolvendo o Zika vírus mais uma vez. Na primeira vez, não é inédito, não, viu? Uma companhia europeia recentemente, a gente tinha cancelado uma apresentação aqui em meados do ano com medo do Zika vírus, viu, meu caro Edgar e ouvintes desse Morning Show. E agora o grupo japonês de teatro Kabuki, que viria ao Brasil em julho, ali a véspera, né, do início das Olimpíadas, para se apresentar na Cidade das Artes. Mas, diante de todo esse burburinho, desse medo que o Aedes aegypti, principalmente o Zika vírus, está trazendo aos cariocas, fluminenses, brasileiros, o mundo todo, há uma emergência, um alarme já emitido, né, um alerta, melhor dizendo, pela Organização Mundial da Saúde. Os organizadores dessa companhia de teatro Kabuki chegaram à conclusão que seria melhor cancelar o espetáculo para preservar
a saúde, a integridade dos integrantes desta companhia de arte. Eles receberam, inclusive, orientações de um japonês aqui do Brasil, o Sujiro Kifuja. Foi ele que começou tudo, viu, cara de gato? Não falaram, por que não disseram pro Teatro Kabuki? Falaram, não, olha, pessoal, essa época vai estar frio, então o mosquito... Esse é o discurso recorrente, né? Pois é, se chegasse pra você e falasse assim, surto de ebola na África e coisa e tal, é mais ameno lá em meados do ano. Tu ia botar o pezinho lá na África, meu camarada? Mas eles então vão atender ao pedido do Sujiro Kifuja. Do Sujiro Kifuja. O Sujiro Kifuja orientou e a rapaziada, opa, vou não. Falou, Viga. Ótima terça-feira pra você. Um abraço, hein? Valeu, abraço. Agora 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Carlos Aros está entre nós. Bom dia, Carlos Aros. Bom dia, Edgar. Quero tratar de dois... Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. Olha só, quero tratar de dois assuntos com você. Primeiro é esse desbloqueio do celular do terrorista. Lá de São Bernardino. Isso, e o Instagram, a timeline do Instagram. Vamos começar com essa questão aí do terrorista aí, né? O FBI conseguiu desbloquear o iPhone do terrorista. Sem a ajuda da Apple. Mas o que é mais curioso. Sem a ajuda da... É o que é mais curioso. Fico me perguntando aqui, nos tempos em que vivemos, né? Acabei de falar isso com o Viga aqui e com o Ulisses, e repasso para você essa história. Dá para acreditar que existe ainda, digamos, uma privacidade, ainda mais em se tratando de uma suspeita, de um suspeito de terrorismo, enfim, ou de um terrorista mesmo? Acho que nesse caso, a primeira história, né, o primeiro argumento lá atrás era assim, qual é o direito de privacidade do todo em função de algo de uma pessoa, em função de algo que poderia beneficiar muitas pessoas e etc. Era uma discussão que se colocou lá atrás. E aí o FBI levou isso para a Justiça dos Estados Unidos e seguiu, já estavam em instâncias superiores para tentar decidir aí, vocês vão me dar a ferramenta para desbloquear ou não. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu já ouvi de vários especialistas isso, Edgar. Não existe sistema 100% seguro. Não existe. É uma mentira enorme. Eu que sou mais bobo, sei, ó. É uma mentira enorme claro dizer que a sua privacidade está garantida. Não, ela não está. Não tem proteção 100%. E aí o que o FBI fez? Bom, ele foi tentando. E havia um risco de um número excessivo de tentativas para esse desbloqueio, o comprometimento dos arquivos. Isso todo mundo sabe que pode acontecer. Você vai aumentando o tempo, né, de bloqueio do aparelho até que você não consegue mais mexer nele. Você perde tudo que está lá dentro. Uhum. Foi um mecanismo criado pela Apple para poder garantir que se você perdesse seu aparelho, ninguém ia mexer no que ou tivesse sido roubado, ninguém mexeria nas suas coisas. Um pouco a ver com aquela história do direito ao esquecimento, né? Mais ou menos. Não, né? é mais prático mesmo. Se alguém te rouba, você apaga o celular, ninguém vê. É ótimo. É assim, o que poderia ser acessado é o que está na nuvem. Esse a Apple tem o acesso. O que está no aparelho, que é o que interessava para eles, não. O que o FBI fez? Ele foi atrás de uma empresa de segurança capaz de quebrar esse código. Algumas informações dizem que essa empresa é israelense, mas nem a empresa de segurança confirma, nem o FBI confirma, então ninguém pode dizer quem desbloqueou o tal do aparelho. O fato é que, no instante em que eles conseguiram acesso aos dados, eles retiraram todas as ações que estavam correndo e disseram, olha, caso encerrado, não queremos mais. O que coloca também no chão aquela teoria de que o FBI queria uma jurisprudência, queria abrir algum tipo de precedente para que todo tipo de situação como esse, eles pudessem pedir o acesso à ferramenta, vamos dizer assim, uma chave mestra para abrir todos os aparelhos. Então essa história acabou. É uma vitória para o FBI, é uma vitória para as empresas que não precisaram ceder e entregar uma chave para abrir todos os aparelhos. Os usuários continuam perdendo, porque de um lado ou de outro tem ruptura e você está na mão das empresas. Saiba. Mas nessa queda de braço, acho que houve um empate aí nesse caso. Saiba, você não está tão escondido assim. Agora a história do Instagram. O Instagram anunciou essas mudanças na timeline, mas os usuários reclamaram. Teve até petição eu que não sabia nem mudar. Eu que nem sabia da mudança. E nem quais seriam as mudanças. Então, sabendo disso, eu escrevi lá no blog para você poder
poder entender as mudanças, Edgar. Do que se trata? Vou resumir, depois quem quiser acessa lá no blog, eu tweeto, tá lá na capa do site a explicação de como funcionaria essa mudança. Basicamente é o seguinte, o Instagram deixaria de mostrar as fotos em ordem cronológica e passaria a mostrar as fotos e vídeos que você vê na timeline por um tipo de relevância, uma classificação de relevância. Como essa classificação é feita? Por um computador. Então ele ia observar o número de curtidas, o número de comentários, quantas vezes aquilo foi compartilhado, né? Tem as aplicações que fazem compartilhamento. Qual é o grau de interação que você tem com o perfil? Então, por exemplo, se eu curto muito as fotos da Ellen e a Ellen curte muito as minhas fotos, nós veríamos as nossas publicações, mas eu não veria as fotos da Paula com quem eu interajo menos. É mais ou menos essa lógica. Sim. Isso gerou uma discussão enorme, porque os usuários querem ver as coisas em ordem cronológica, quero ver tudo que publicaram sem nenhum tipo de filtro. O Instagram ontem correu e publicou no Twitter, veja só, não foi no Instagram, ele publicou no Twitter um post muito curtinho, muito simples, dizendo, olha, não vamos mais mudar sem que você seja comunicado das mudanças. Aguarde e mais adiante nós vamos conversar sobre. Olha que democrático. Então eles deram um passo atrás e cancelaram a mudança. Eu achei um prudente, agora a gente tem que foi pensar. Simpático, vai. Foi uma manobra simpática, Só mas a verdade é que vai mudar, vai, Aros. Uma motivação muito importante. Quando você coloca esse grau de relevância, né, para mostrar os perfis, significa que aqueles perfis que têm muitos seguidores vão continuar aparecendo muito. E aqueles perfis que têm menos, ou seja, marcas e celebridades, enfim, as pessoas públicas que querem aparecer, mas têm menos seguidores, elas vão aparecer pouco. O que essas pessoas vão ter de fazer? Vão ter de ir lá no Instagram e pagar para ter a sua publicação promovida. Sabe quem já faz isso? Sim. O Facebook, sim, o Twitter, sim. E aí o Instagram que seguiu o modelo e poder ganhar dinheiro. No final, Edgar, it's all about money, não é? Exatamente, e vem a frase, não existe almoço grátis. Não, nem um pouquinho. Valeu, Aros. Um abraço, Edgar. Obrigado. Vamos a Brasília agora acionar o nosso correspondente Zé Maria Trindade. Aí a iminência aí do PMDB confirmar a ruptura com o governo. Bom dia, Trindade. Tamo quente no assunto político aqui no Morning Show de hoje. Queremos te ouvir. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Bom dia. É o grande Rafael Cortez, famoso. Tá aqui com a gente, já vamos começar essa conversa com... Até já vamos botar, já que você citou ele, o Trindade. Nós estamos aqui com o Rafael Cortez, que é analista político da Tendências Consultoria, doutor em ciência política pela USP. É conhecido, então, faz boas análises. Já tá, seja bem-vindo, Rafael, também, já tá na conversa. Obrigado. Vamos lá, Trindade. Pois é, interessante, Edgar, é que a gente faz uma análise do dia a dia ali, né, do varejão da política. E o cientista fica um pouco mais de longe e dá para ligar as pontas e fazer um apanhado mais geral, né? Sim. O que a gente vê hoje aqui é uma emocionalidade muito aflorada. O PT já está disparando contra o vice-presidente Michel Temer. O novo governo já está sendo formado. Michel Temer deixou de ir a Portugal no encontro lá do PSDB com o ministro Gilmar Mendes, na universidade em Portugal, e ficou aqui para coordenar este desembarque do PMDB do governo. Já está definido, o que se discute agora é como. Aquela coisa, né? Vou afastar, mas não vou definir agora, entendeu? E você falou em animosidade, aí a gente viu ontem pelos confrontamentos e pelas vias de fato, inclusive, entre os integrantes lá, gritando pró-governo, contra o governo, os caras da UEB, parecia briga de escola, bem colocou a Ellen aqui, parecia aquelas... A Jane tava falando que era briga de colégio. Briga de escola, briga de colégio, uma turminha de um lado, turminha do outro lado, cada um xingando o outro. Eu já comparei essa história do PMDB também com o casamento do Chimbinha e da Joelma, né? Aquela coisa anunciada. E vai sair, grande vai separar, mas fica junto um tempo, né? Então, hoje também vai ser assim. O PMDB vai dar um tempo para os ministros saírem. O primeiro já saiu. O ministro Henrique Eduardo Alves, do Turismo, saiu. Deve ter lugar no futuro governo Michel Temer, né? Eduardo Braga também deve sair imediatamente, mas pelo menos dois aí, o Pancera e o ministro da Saúde, devem ficar. A da Agricultura também, a Cátia... Cátia Abreu vai até mudar de partido. Ela é meio independente mesmo e é meio da cota da presidente Dilma. Ela é amiga da presidente Dilma, ajuda a escolher o cabeleireiro, ficou amiga da presidente Dilma, né? Maldade, Zé Maria.
Não, mas qual o problema? Ela é amiga da presidente. Pode dar uns toques da Paulinha, né? Um toque pra amiga. Eu não sou amiga da cabeleireiro, não é? Não vai dar. Sou amiga do presidente. Eu não sou amiga dela, não. Ô, Trindade, segura um pouco com a gente aqui. O Rafael já pode comentar, já pode fazer uma explanação pra gente do que a gente... Bom, tamo aí, vamos lá. Vamos imaginar a situação que tá mais provável de acontecer. O novo governo, né? Como Michel Temer à frente ali. Ganhamos, teoricamente, governabilidade com isso. Pelo menos é o que se espera, né? Acho que a gente teve uma combinação muito ruim do ponto de vista da governabilidade, que foi essa associação entre uma crise econômica forte, são 2 anos de recessão do PIB, mercado de trabalho sentindo os problemas com a economia, com a Operação Lava Jato e seus desdobramentos políticos, que acabou gerando aí esse problema de estabilidade crônico. Eu acho que a eventual confirmação do impeachment, enfim, ainda é um processo a ser terminado, mas se a gente caminhar nessa direção, como sugerem os fatos mais recentes, a tendência é que a gente tenha uma janela de oportunidades para a gente conseguir dar um passo em relação à questão da governabilidade. Agora, acho que é necessário a gente marcar que o impeachment não vai resolver por si só todos os problemas do quadro político brasileiro, né? Ô, Rafael, nesse processo todo, o Trindade também se lê na imprensa que se todos os trâmites forem seguidos ali nesse processo todo do impeachment, isso poderia se arrastar até outubro. Existe uma expectativa. Pelo andar da carruagem, pela situação que a gente vê hoje na política, me parece que isso não chega até lá, nem de longe. Chega não. Chega não. Olha, eu conversei com o presidente dessa comissão processante do impeachment, deputado Rogério Rosso, ele me disse que no dia 13 de abril estará com o processo pronto para votação em plenário. Ontem o presidente da Câmara sugeriu na conversa que ele teve com a imprensa ali, na porta do gabinete dele, de que poderia acontecer no dia 17, que seria um domingo, e que pararia o país. Ele disse que qualquer momento que fizer essa votação, vai parar o país. Então, será no domingo, no dia 17, e aí segue para o Senado. Será mais rápido, sim. Eu tenho uma pergunta para o Rafael Cortes. Você falou sobre um possível governo aí de governabilidade finalmente ou novamente. E a gente até começou o Morning de hoje falando um pouquinho de história, porque eu acho que a história nos ajuda a compreender o presente, né? Seria um governo muito mais às semelhanças do que foi o governo Itamar Franco, por exemplo, ou a gente não está no mesmo clima e sintonia que estávamos lá quando houve uma certa unanimidade na saída do Collor? Eu acho que assim, no plano ideal seria, né? O que foi o governo Itamar? Foi basicamente um governo de transição, né? Vale lembrar que quando o Itamar assumiu não tinha a reeleição, então o Itamar não era visto como um potencial candidato e, portanto, inimigo dos demais partidos da base. Acho que isso facilitou bastante o jogo entre as legendas e você tinha naquele momento uma certa união da oposição em relação ao Collor, que isso facilitou a transição. O plano real ali estava nascendo, o que contribuiu muito também para a governabilidade. No caso agora, em tese, o que a gente deveria ter é o seguinte, é você ter essa nova elite política que vai governar, que é basicamente PMDB e PSDB, congelando um pouco essas disputas até 2018, para que você consiga implementar uma agenda que está travada e tem custo econômico relevante. Aliás, é importante só registrar isso. No final de semana a gente estava aqui de plantão, né? Repercutindo esse desembarque. A gente estava conversando com o Jorge Pisciani, que é o presidente do PMDB no Rio de Janeiro. É pai do Leonardo Pisciani, que conseguiu aí a liderança na Câmara apoiado pelo governo. E o Jorge foi... muito incisivo, dizendo sobre essa saída do PMDB do governo. E ele reforçou na entrevista que nos deu, de forma veemente, que Michel Temer era uma pessoa que estaria para um governo transitório, sem intenção de reeleições, que isso não faria parte da... E aí o Rafael Cortes, por isso a importância do que o Rafael Cortes está trazendo agora para os nossos ouvintes. Temer Underwood. Desculpa, não podia perder porque essa piada. Esse é, sim, um ponto importante para a governabilidade ou não desse futuro governo. Eu concordo. Acho que não é por um acaso que tem todo esse debate sobre eventualmente acabar com a emenda da reeleição, né, com a possibilidade de reeleição, para tornar um sinal crível, né? Porque qualquer sinal que o Temer dê hoje, em tempo presente, de que ele não vai concorrer em 2018, não é crível, porque que não, ele não concorreria se eventualmente ele tiver com popularidade elevada. Esse governo de transição seria um governo tranquilo ou
a gente vê, porque o que está se vendo nos últimos meses é tiro para todos os lados, né? Brasília é um atirando contra o outro ali, tem muito jogo político ali. Seria um período mais tranquilo, Rafael? Olha, na minha avaliação, acho que tranquilidade, não sei se é bem o termo que a gente pode usar agora com esse cenário político tão conturbado, especialmente se a Lava Jato continuar trazendo agenda negativa para dentro do Planalto. Desculpa, Rafael. Trindade, aproveitando esse assunto que o Zé trouxe, tranquilidade longe mesmo de ser, porque os líderes governistas já falaram que, caindo Dilma, o próximo alvo é o vice que vai assumir. Quer dizer, teoricamente, vai assumir se a presidente for empichada, né? Pois é, mas olha bem, o PT está nessa situação porque o PMDB dominou o governo, com a vice-presidência, presidência da Câmara e presidência do Senado. Muitos dizem aqui, eu concordo, que o principal foco de problema da presidente Dilma e desse engessamento é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é a origem de tudo. Agora, eu queria dizer para o Cortez que eu tenho uma tese que, por enquanto, é minha, mas é lógica, de contar a história. Quando o Geraldo Alckmin assumiu, substituindo Mário Covas, ele fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a tese de reeleição. O TSE definiu que já era a reeleição dele, porque no governo anterior ele governou. E o TSE definiu que, fazendo um despacho, já seria governo. Michel Temer, ele já despachou no governo passado, já despachou nesse. Então, para mim, legalmente, ele já teria feito a reeleição. Isso é uma tese jurídica que terá que ser definida pelo Tribunal Superior Eleitoral. E uma das principais exigências do PSDB para apoiar Michel Temer é que ele não concorra à reeleição. O PSDB tem medo de dar certo e tem muita chance, é um governo apoiado por todo mundo assim, de dar certo, porque a gente vê na Argentina que o Macri conseguiu só numa guinada positiva mudar a economia do país. Então, em política, isso é um trunfo muito grande. Perfeito, né? Se eventualmente essa tese jurídica prosperar, a gente tem um elemento facilitador. Por enquanto, a tese é minha, não é? Se tiver bom de direito, mas é um precedente, então isso realmente pode ser aplicado, né? Tem sentido. O TSE respondeu ao Geraldo Alckmin sobre a saída de Covas. Ele tinha ficado uns dias como governador, Covas saiu, ele assumiu, e aí ele queria saber se ele poderia concorrer à eleição. O TSE disse não, porque no governo anterior ele foi governador. Trindade, obrigado pelas suas informações. Estamos aqui, tá? À espera aí, qualquer novidade é só acionar que a gente te coloca no ar aí. Você que acompanha aí, aguardamos novidades aí desse desenrolar dessa super terça aqui na política brasileira. Obrigado, Trindade. Muito bem, obrigado. Olha aí, bom, falamos com Trindade, a gente segue já no papo com o Rafael Cortez, cientista político, conversando com a gente, esclarecendo essa situação vivida politicamente pelo Brasil. Daqui a pouco a gente segue agora, faltando 10 minutos para as 11, horário de Brasília. A gente perguntou no início do programa pelo nosso WhatsApp, que aliás é o 931-7009, de que grupo você desembarcaria. Seja lá no... Sairia do WhatsApp, aquela coisa, né? O grupo escolar que te colocam lá à força, você tem que ficar interagindo com gente que você nunca mais viu na vida, né? Digamos, inspirados nesse desembarque do PMDB do governo, a gente perguntou. E as pessoas estão respondendo, viu, Paulinha? Vamos ouvir? Alô, galera do Morning Show, Wagner Silveira, Zona Norte de São Paulo. E, obviamente, que o grupo que eu gostaria de sair do WhatsApp é o grupo do meu trabalho, porque eu já não sou obrigado a lidar com eles o dia inteiro e, além de tudo, carregar eles pra minha casa, não. Então, eu deixo eles em silencioso, quietinho lá, pra não ter problema, fazer a política da boa vizinhança, mas, na verdade, minha vontade era sair e não ter que acompanhá-los. Como não acompanho, porque tá em silencioso. O silencioso é uma boa dica. Gente, tem que silenciar por um ano. É maravilhoso. A Mariane do Twitter mandou aqui, para cada grupo de WhatsApp que a gente não consegue sair, a gente deveria dar um abraço para quem inventou a função silenciar desse grupo. É realmente isso. Toioli sairia de onde, Toioli? De que grupo, Toioli? Não, eu não faço parte de nenhum grupo. Isso é o demônio. Você sai fora. Todo mundo quer te colocar em grupo e fica o dia inteiro mandando foto com informação falsa. Olha aí. Por isso que serve o jornalista, para filtrar esse tipo de coisa. Sente em grupo, é um monte de bobagem, um monte de informação. Mas grupo de família e de amigo é para isso. É para bobagem. Não, mas não tem muita tempo mensagem pra falsa, isso. mensagem motivacional. Eu tenho tempo para fazer uma pergunta pro Rafael Cortez. Já vai, vou voltar
com você, Tonholi. Segura aí que tem mais aqui pra gente ouvir. Ó. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Zayane, falo aqui da Bahia, Itabuna. O grupo que eu gostaria de sair do WhatsApp, que eu já saí, são grupos de família. Minha mãe criou uns 2, eu saí na hora. Bom dia. Corajosa essa, gente. Show. Aqui é o Teixeira do Campo Limpo. Bom, eu na verdade não queria sair do grupo não, eu queria ter ficado. Eu tinha que sair do grupo do futebol. Cara, era muita sacanagem e minha mulher me obrigou a sair. Acontece muito isso. De boa. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é a Carla de Epitácio. Bom, o grupo que eu gostaria de sair era o grupo da família, porque eu sou aquela que sempre manda as piadinhas de humor negro e as tias chatas sempre ficam depois. Me olhando com aquela cara de lá vem a herege. Herege da família. É verdade. Daria pra ela o prêmio de hoje, viu? Não, é verdade, porque não basta só o grupo da família. O grupo da família tem por temas, né? E aí são vários grupos da família com temas diferentes. É um horror mesmo. Eu não posso falar nada, eu administro uns 5 grupos. Sozinha. Você é uma garota digital. Inclusive o nosso aqui do Morning Show. Vou excluir algumas pessoas depois de hoje. Vamos lá, voltando a falar de política, a bola tá com você, Tonholi. Manda aí. Bom, tem uma pergunta pro Cortez. Ele falou agora uma frase que me deixou meio arrepiado. Ele falou a agenda negativa da Lava Jato. E eu quero aproveitar essa frase dele, primeiro perguntar porque ele acha que a Lava Jato é uma agenda negativa, e segundo, a colocar algumas coisas. Primeiro, pessoas do governo têm atacado a Lava Jato, inclusive usando uma citação de um livro famoso da Hannah Arendt chamado Crise da República, onde tem uma frase que em latim é Fiat Justitia pereat mundus, que se faça a justiça até o fim e que pereça o mundo. E o PT tem usado esse tipo de citação para dizer que a Lava Jato vai acabar com o país. E eu queria lembrar que depois do suicídio Vargas, em 55, nós tivemos em um período de 1 mês, 3 presidentes, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. E depois disso vieram os anos JK e o Brasil virou o que virou. Pergunta. Trocar presidente... Não, deixa eu falar agora, pô. Todo mundo falou, eu quero falar agora. Atolado. Eu tô aqui taxiando há meia hora pra falar, caralho. A questão é a seguinte, por que você acha que a Lava Jato é uma agenda negativa e que ela pode destruir? Tivemos períodos de troca de 3 presidentes e o Brasil desenvolveu pra caramba nos anos 50. Não, você lê um pouco a mais da expressão que eu usei. Na verdade, a agenda negativa é um pouco um bordo meio corriqueiro de cientista político por conta da ideia de que, sob condições normais de temperatura e pressão, o debate político não deveria ser marcado por efeito não esperado, digamos assim, de ações judiciais. O que é do Poder Judiciário fica no Poder Judiciário e a gente espera que, do ponto de vista do processo político, continue minimamente operando de forma positiva até para tocar essa agenda que acabou ficando parada. Então, assim, é negativa no sentido de não criar uma certa estabilidade do ponto de vista político. Como tudo no mundo, tudo tem seu custo e seu benefício. A Operação Lava Jato, evidentemente, trouxe uma agenda importante para o país em termos de combate à corrupção, sobretudo a forma mais sistêmica que ela tem atuado. Acho que a questão do financiamento político brasileiro é uma questão importante, que acho que a gente vai começar a pensar a partir da Lava Jato, mas agora, do ponto de vista do processo político, não há dúvida que ele sofreu muito ruído, muita instabilidade e contribuiu, inclusive, para essa perda de governabilidade. Então não é nada normativo contra a Lava Jato, é mais nessa perspectiva que eu fiz a referência. Rafael Cortez conversando com a gente aqui no Morning Show. A gente já segue na conversa aqui hoje, um dia importante para a política, como todos esses últimos tempos vêm sendo importantes na definição da política brasileira e realmente no intuito da gente de alguma forma chegar a um país melhor, a uma nação mais justa. Tudo isso, como você colocou, né, são ossos do ofício mesmo. A Operação Lava Jato trabalha, obviamente coloca aí no chão todo um governo que vinha atuando no país mediante um mecanismo que comprovou-se assim, nada eficiente, que ele coloca o país para trás, e esses dias são decisivos, e hoje especificamente com a saída do PMDB do governo. A gente já continua nessa conversa, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, pessoal. Quem fala é Fábia, aqui de São Paulo. E o grupo de WhatsApp que eu gostaria de sair é o da família, porque todo dia bom dia, boa tarde, boa noite, um monte de piadinha sem graça e você tem que responder para não ficar chato, né? Senão os primos vão falar mal de você. É isso aí, pessoal. Um beijão. Bom dia, Morning Show. Aqui é o João Lucas, de Brasília. Cara, tem um grupo aqui dos meus primos que eles fizeram e botaram o título de Sindicato dos Cachaceiros. Nossa, eu tenho vontade de sair desse grupo. Ainda mais porque eu não bebo, né? Mas se sair, aí você sabe, eles vão ficar enchendo o saco. Como a Paulinha falou, vão ficar um dia ainda falando mal de mim. Obrigado. Falou, um abraço. Tá vendo? Menos um dia. A maioria, É assim seria tudo mesmo. família, né? Mas a moça da família, ó, se te consola, eles vão falar mal de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não Porque tem. sempre tem um grupo paralelo, você sabia disso? Às vezes Ah, tem é? das amigas, Tem, verdade. aí 3 se juntam, fazem o grupo paralelo pra falar, nossa, mas aquela Além tá do chata, WhatsApp, né? ausente é assunto. Você sair fora, você tá ferrado. Tá ferrado. Olha aqui, a gente segue, vamos continuar no papo aqui com o cientista político Rafael Cortes, conversando com a gente sobre essa conjuntura política vivida pelo Brasil nesse momento em que o PMDB está prestes a abandonar o barco do governo. Antes de gente tocar a entrevista adiante, o Tonholi conversou com o procurador Francisco Carvalho, da Lava Jato, né? E a Lava Jato leva uma comitiva a Brasília no dia de hoje para anunciar novas medidas anticorrupção no país. Vamos ouvir essa conversa. Nessa terça-feira, procuradores da Força Tarefa da Lava Jato vão ao Congresso Nacional. Vão levar o resultado das 10 medidas contra a corrupção. Em 7 meses, um prazo recorde, 2 milhões de pessoas assinaram apoio. Agora os procuradores querem que o Congresso aprove essas medidas, já que elas são uma demanda da população. E está sendo feita uma chamada para que mais pessoas façam agora grupos de pressão para que os parlamentares aprovem as 10 medidas contra a corrupção. E quem fala com o Morning Show é o procurador regional criminal Francisco Guilherme, de Brasília, que é quem vai receber a força-tarefa da Lava Jato e conduzi-la ao Congresso, onde nessa terça-feira vão ser entregues as 10 medidas contra a corrupção para melhorar o país. Bom, em primeiro lugar, queria dar bom dia aos ouvintes do Morning Show. E, na verdade, a campanha das 10 medidas contra a corrupção é uma campanha que tem apoio institucional do Ministério Público Federal, mas, na verdade, é uma campanha da sociedade. O Ministério Público fez o papel apenas de agente fomentador do debate, em razão da sua experiência profissional e acadêmica com o assunto corrupção. Doutor, essas 10 medidas contra a corrupção serão entregadas hoje, nesta terça-feira, ao Congresso. A partir daí, qual o próximo passo? Bem, o primeiro passo já foi concluído, né, que é obter o mínimo de assinaturas necessárias. Na verdade, nós ultrapassamos esse número, chegamos a mais de 2 milhões de assinaturas, né, num prazo de 7 meses. Para só dar um exemplo, na ficha limpa foram 3 anos. Então, isso é um exemplo muito eloquente de como o assunto corrupção está candente na sociedade. Com a entrega das assinaturas, agora será criada a expectativa da sociedade, uma comissão especial para que elas sejam analisadas em conjunto na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Doutor, dessas 10 medidas contra a corrupção fomentadas, uma campanha fomentada pelo Ministério Público Federal, o que o senhor destacaria que é fundamental para melhorar a sociedade brasileira entre as 10? Justamente, as 10 medidas, elas compreendem 19 projetos de lei, né, e uma proposta de emenda constitucional. Todos os projetos são importantes e significativos e se complementam, porque nós devemos, na verdade, melhorar o sistema de justiça criminal no combate à corrupção como um todo. Então, por isso, todas as medidas são necessárias. Existem alterações no Código Penal, alterações no Código de Processo Penal, alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e todas elas são necessárias para que, respeitados o contraditório e a ampla defesa, haja celeridade na apreciação dessas questões e não haja mais essa sensação de impunidade com relação ao crime de corrupção. É isso que se espera, né? Que
todos os trâmites de defesa sejam respeitados, né? Mas que definitivamente se puna como nunca se puniu no país, né, Rafael? Não, e eu acho que essa agenda está em linha com, de fato, as pesquisas mais recentes de opinião pública têm mostrado que a corrupção, talvez pela primeira vez na história mais recente, pelo menos, né, de que a corrupção é percebida como o principal problema do sistema político brasileiro. Então é natural que a gente tenha o Congresso Nacional, que é onde se representa as forças políticas da sociedade, que se aprova legislação para atacar esses problemas, trate do tema. E eu acho que o mais interessante é que é uma iniciativa que talvez nos leva a pensar um pouco um esgotamento do certo papel dos partidos nesse sentido, né? Esgotamento no sentido de perder a certa capacidade de absorver temas que estão presentes na sociedade e trazê-los para o Congresso Nacional. Então, a iniciativa do Ministério Público, enfim, com essa mobilização de assinaturas, é um exemplo de como a gente pode dar um maior dinamismo para o processo decisório brasileiro. Acho que aumenta a percepção de representatividade sem depender tanto da dinâmica parlamentar, que às vezes é uma dinâmica que fica aquém das demandas sociais. Eu acho que com toda essa crise de legitimidade, acho que é um mecanismo importante aí para a gente pensar, pensando num futuro de médio e longo prazo. Ô Rafael, tem muito jovem que ouve aqui o Morning Show, que faz parte da nossa audiência, que em meio a tudo isso que se fala, a evidência do noticiário é política, é inegável, né? Então as pessoas meio que são obrigadas a, de alguma maneira, entender o que é o processo político. Na tua opinião, o que seria o adequado para o Brasil nesse momento? Alguns falam em parlamentarismo, o que poderia acontecer nessa reforma estrutural da política brasileira, no teu entender, que pudesse levar a gente adiante e tirar a gente desse buraco em que nos encontramos? Olha, eu acho que essa pergunta é boa, Edgar, até porque o ponto de partida dela desmente um certo mito que a gente tinha sobre a gente mesmo, que é uma sociedade que não seria polarizada, nem não seria politizada especialmente. Você vê, o debate político está contaminado, enfim, as pessoas conversam cotidianamente sobre o assunto, que é, por saída, um bom ponto. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve lembrar é que, assim, qualquer reforma institucional, ou seja, de regra de jogo, mudança do presidencialismo para o parlamentarismo, mudança no sistema eleitoral, sempre vai ter um efeito limitado. O cobertor é curto nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o que saiu da reforma política que o Congresso aprovou, a última onda de reforma política, né? Lá em 2013, né, com os protestos sociais, teve toda uma mobilização de que era preciso fazer reforma política para que a gente aprimorasse o sistema. E o que saiu da reforma política é mais do que frustrante, né? Assim, frustrante até um eufemismo. Na verdade, o que saiu da reforma política foi um grande emendo que ajudou apenas a parlamentar mudar de partido sem punição, sem perder o mandato. Fora, nada além disso, né? Então, para a gente limitar, por quê? Porque a reforma política é uma reforma feita por políticos, que são políticos profissionais, e que vão pensar na permanência e na sua sobrevivência eleitoral. Então, daí, a gente, sociedade, já tem que olhar com o pé atrás essa grande expectativa em torno de mudanças institucionais que supostamente resolveriam o problema brasileiro. Então, no caso que está mais em voga, é a mudança do presidencialismo para o parlamentarismo. Não tem nenhuma evidência de que isso vai ser a solução ótima para o país. Mesmo esse debate sobre semipresidencialismo, ele é muito inspirado na experiência francesa, né? A França é um dos casos mais famosos de regime semipresidencialista, que é basicamente um regime que tem um executivo de duas cabeças, um presidente e um primeiro-ministro. No caso francês, na verdade, o semipresidencialismo ele veio para fortalecer o executivo, que é diferente da demanda que tem sido colocado agora. Então, só um exemplo para pontuar alguns limites. Eu acho que o mais importante, na minha avaliação, é a questão do financiamento de campanha. Acho que esse é um problema que a gente deve atacar com mais cuidado. E você é contra ou a favor do financiamento? Na tua opinião? Eu sou contra o financiamento de empresa jurídica. A empresa jurídica ela não tem direito político, ela não tem direito a se candidatar e nem de votar, e, portanto, acho que não deveria exercer a cidadania. Acho que deveria ser uma ação por parte da pessoa individual, porque eu acho que
estruturalmente, assim, tirando aqui e acolá preferência sobre PT, PSDB, PMDB, isso é algo de cada um. Acho que o problema que nós estamos tratando é como proteger o Estado brasileiro, né, a estrutura do Estado brasileiro e as políticas públicas desse processo perverso entre político querendo manter no poder, empresas privadas querendo ter acesso a recursos oriundos do Estado, né? E eventualmente enriquecimento ilícito, ganho pessoal. Rafael, você não tem medo que com doações particulares o crime organizado comece a jogar dinheiro nos partidos políticos como joga no carnaval, por exemplo? Essa sua pergunta mostra que mesmo onde eu acho que é o mais relevante, tem limite para a legislação. Assim, não estou dizendo que a gente vai resolver o problema de todos os nossos problemas. Acho que esse é um exemplo importante de que nunca a gente tem... Política é poder, né? Política é basicamente poder, é quem decide quem ganha e quem perde na sociedade. E isso, naturalmente, vai gerar incentivo, seja para atividade ilícita, seja para grupos setoriais específicos, tentarem, de alguma maneira, influenciar o processo. Então, essa é algo que a gente tem que tomar cuidado. O meu receio... Tem uma ideia de que a democracia, cada indivíduo tem que ter direito a um voto, e esse voto do indivíduo tem que ter o mesmo peso na hora do Estado formular a política pública. O mecanismo que a gente tem hoje é extremamente concentrado em termos de doação. Assim, e naturalmente você cria uma relação de dependência desses grupos mais concentrados. Então, a gente, sociedade dispersa, não tem a mesma voz do que grandes grupos de interesse na hora de pressionar o que sai das decisões de Brasília. Fala, Paulo. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui do Guilherme Venâncio. Ele pergunta o seguinte, retirar o voto obrigatório ajudaria no nosso processo político como um todo? Na minha avaliação, não. Sabe, o que é o voto obrigatório? O voto obrigatório é uma punição, entre aspas, é a criação de um incentivo para que toda a comunidade política exerça a sua cidadania. Sem o voto obrigatório, em tese, quem tem mais custo para votar deve ter um menor comparecimento. Quanto mais difícil é para o sujeito votar, na ausência do voto obrigatório, a tendência é que esse sujeito não vá às urnas no momento eleitoral. Se ele não vai às urnas, significa que a voz dele não vai ser ouvida. Então, pode gerar um mecanismo que a gente tenha, no médio prazo, conforme essas eleições forem ocorrendo, você tem grupos sociais que não comparecem às urnas. Em geral, são os mais pobres e com menos escolaridade. Portanto, o efeito... Ou os mais ricos que viajam também, tem muitos que viajam. Aqui e acolá tem esse efeito, mas eu acho que assim, estruturalmente, quem tem mais custo deixa de votar mais. Então, eu acho que está, em geral, associado a pessoas de mais baixa renda e mais baixa escolaridade. Só para terminar assim, esse ponto, pega o caso americano. Você olha o processo eleitoral americano, é uma luta não só pro voto em si, mas para convencer o sujeito a ir na urna. Em especial os negros, latinos, né, que é uma categoria que eles trabalham do ponto de vista social, e é o grande trabalho dos partidos políticos, é fazer esse sujeito ir votar a despeito dessa percepção de que a vida dele não vai ser afetada pela política, mas no fundo vai acabar sendo, e a gente sabe disso. Fala, Ellen. E sem contar que na prática, o voto obrigatório não é tão obrigatório assim, porque a punição para quem não vota, gente, é muito pequena. Então, quando a gente discute, isso é uma coisa bem relevante, gente, tanta coisa que a gente tem que discutir em relação ao voto obrigatório. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu não vou lembrar o ano, acho que foi 2011, se não me engano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou um artigo na revista Interesse Nacional, muito polêmico, que todo mundo acabou repercutindo, e que ele dizia o seguinte, olha, qual o papel da oposição? Era o título do artigo, né? E ele dizia, a oposição tem que entender, e a oposição, ele dizia naquela época, portanto, o PSDB, quem estava ali, né, o próprio partido dele. A oposição tem que entender que não adianta, e aí a polêmica, é claro, porque o PT soube usar muito bem na época a expressão que ele disse assim, não adianta querer convencer o povão a estar com a gente, com o PSDB. A gente tem que estar do lado da classe média e dessa nova classe C, que é uma classe que ascendeu agora, e ele fez uma leitura sensacional, eu acho, do que seria 2013, lá em 2011. E o partido não entendia aquilo que ele estava colocando. Ele dizia, olha,
O PSDB tem que falar com essa classe média, com essa classe que ascendeu, que é uma classe conservadora, que tem medo de perder o que ganhou, que é uma classe que precisa, que se trabalha com medo. Outra coisa, a gente tem que aprender a falar nas redes sociais, a divulgar nossa mensagem via redes, não só na mídia tradicional. E ele falava tudo isso naquela época e eu acho que foi bem incompreendido, até porque o próprio PT tentou distorcer muito o que ele estava dizendo ali. Eu tenho a sensação de que hoje a oposição está lendo muito bem o que ele disse lá em 2011. E eu queria te perguntar se você tem essa mesma sensação, que a oposição finalmente começa a ler aquilo que se dizia antes, onde ela tem que atuar, é junto da classe média, dessa nova classe média, e mais do que isso, se essa oposição agora vai realmente, aí eu retomo lá aquela pergunta de estar unida nesse novo governo. Nós teríamos um governo com lado a lado Temer, Serra e, sei lá, esse pessoal todo reunido ali. Não, é boa, né? Eu acho que assim, tem esse ganho de leitura, né? Acho que a própria oposição percebeu que existia um certo eleitorado meio órfão do governismo e que, enquanto a era Lula durou, tipo, uma era de muita popularidade do PT e dos seus aliados, a oposição não soube como identificar e dialogar com esse grupo social. Não, e vale notar que no início desses protestos, eram protestos independentes, bastante independentes até dos chamados partidos de oposição, né? Era um movimento que a primeira mensagem era uma mensagem apartidária, então mostrando que ele não estava sendo de fato mobilizado pela oposição. Mas além do fato dessa percepção, eu acho que teve agora um elemento facilitador para as oposições, que foi o claro sinal do esgotamento de um modelo, especialmente do ponto de vista econômico, e o que contribuiu muito para... Agora é fácil, né? Assim, o custo de você bater no governo, entre aspas, é menor. Né? Chuta cachorro morto, é mais ou menos aí, isso, popular. Então, essa primeira etapa, acho que tem acontecido, acho que um sinal claro disso é como tem sido mais rápida a tramitação do impeachment na Câmara dos Deputados do que se imaginaria, dada a complexidade do assunto. Agora, o segundo passo da sua pergunta, que é o passo, eles vão estar unidos numa administração Temer, aí de novo mostra como o sistema brasileiro é um sistema complexo para os partidos definirem estratégia, porque PMDB e PSDB, eles vão ser, de alguma maneira, o inimigo em 2018, daí a complexidade. Então, vamos voltar um pouco para o assunto que é o tema hoje, esse protagonismo todo vivido no dia de hoje pelo PMDB. Eu até brinquei aqui no começo do programa que o PMDB era o infiel da balança, né? Porque o PMDB ele vai surfando aonde a onda está quebrando tudo. E é um partido que dentro de si tem inúmeras tendências ali, né? Tanto que você vê ministros resistindo a abandonar o cargo, que seria a orientação do partido e tal. Como é que você vê o PMDB dentro da política brasileira, traçando um panorama do que ele desenhou na história, desde, como a Ellen falou, o Itamar assumindo e vindo até os dias de hoje na iminência de tomar novamente o poder na figura do seu presidente, o Michel Temer? Eu acho que uma boa parte da explicação para o comportamento do PMDB está justamente um pouco na história da transição política brasileira, né? O antigo MDB, ele foi o partido que absorveu qualquer oposição ao regime militar. E essa oposição era bastante diversa sobre vários aspectos, especialmente o aspecto ideológico. Então, tinha dentro dessa transição do MDB para o PMDB uma pluralidade de forças bastante significativas, né? Quando a gente olha a eleição de 89, que foi a primeira eleição presidencial, e que ali contribuiria para ter uma organização partidária, né? O que aconteceu com o candidato do PMDB? Foi o Ulisses Guimarães que acabou disputando. Era o herdeiro do governo Sarney, o governo Sarney que tinha um desempenho, do ponto de vista da economia, muito ruim. Então, o partido tomou realmente uma derrota eleitoral muito acachapante. Quando o partido perde, o PSDB é que veio ocupar esse espaço de centro do sistema político brasileiro. Foi o PSDB que virou a oposição à esquerda, que estava tendo uma disputa basicamente entre o PDT e o PT. Como o Lula foi tendo desempenho melhores, o PT organizou a esquerda. Desde então, o PMDB não conseguiu mais organizar, né? A partir dessa diversidade natural dentro do partido, você tem que ter um projeto nacional. A eleição presidencial é que faz essa unidade.
Porque afora isso, você não tem nenhum incentivo para ser coeso. Porque você tem eleições em 27 estados da federação distintos, cada unidade da federação tem suas particularidades locais, em que não faz nenhum sentido, para quem não tem um projeto nacional, você de fato seguir essa coesão ideológica. Eles só perdem. E esse turbilhão aí que acontece hoje, que vai nos apresentar uma calmaria, pelo menos momentânea, e melhorar o fator econômico? Então agora o PMDB está com a responsabilidade, agora ele é governo e, portanto, agora ele tem a responsabilidade de imprimir uma marca, uma identidade mais clara para o eleitorado, porque é ele que vai passar a responder se eventualmente o impeachment ocorrer. Eu acho pouco provável que a gente tenha um cenário de calmaria em meio a essa série de turbilhões. Por mais que exista hoje uma impopularidade elevada na Dilma, o impeachment não é um evento trivial do ponto de vista político. É traumático. O impeachment é um evento grande, isso vai gerar naturalmente repercussão e, portanto, acho que tranquilidade não deve ocorrer, mas acho que as perspectivas também podem ser positivas. Acho que a democracia brasileira está mostrando que ela pode funcionar bem a despeito dos seus problemas. Perguntas aí? Tem mais no Twitter, como é que Paulinha? Vai ficar, diante dessa política toda, dessa turbulência, o meu bolso? Assim, é sério. O que hoje todo mundo se preocupa, assim, é óbvio que tem o futuro do país, a questão política, a governabilidade, mas para a massa mesmo é o que a gente está sofrendo, é desemprego, tudo cada vez mais caro, a inflação galopante. Como é que o cidadão vai sentir isso? Eu acho que de maneira prática. A gente tem uma perspectiva de melhora, né? Tem uma perspectiva de melhora porque você pode atacar melhor o problema da governabilidade, você pode trazer grupos que são mais associados a um conjunto de reformas que são necessárias para a gente romper essa crise de confiança na economia brasileira. Agora, o ponto de partida é muito ruim. Então, acho que para curto prazo, pensando no final de 2016, acho que é difícil a gente ter uma reversão do quadro recessivo que a gente deve enfrentar, está enfrentando, e a tendência é que até o final de 2016 a gente continue com esse quadro. Mas num caso que o Temer consiga minimamente arrumar a casa, é possível que a gente já tenha um 2017-18 mais virtuoso do ponto de vista da economia. 2018 tem a disputa presidencial, né? Vem aí o impeachment da Dilma, né? Depois de toda essa turbulência. O PT lá ainda terá força? Lula terá força? Certamente vai ser um agente político importante. Naturalmente, o partido vem passando por uma crise de identidade importante e hoje ele não é mais o polo aglutinador do sistema. Então, fatalmente, ele não é o partido que modera o sistema e que tem viabilidade eleitoral pensando no quadro presidencial. Tá? Eu acho que o PT vai precisar repensar um pouco o discurso que ele vai se colocar, porque essa estratégia mais recente de fazer um discurso mais à esquerda, ela é importante porque ela pode mobilizar um eleitorado que estava disperso, mas, por outro lado, as forças, os incentivos do sistema político continuam para moderação. Né? Radicalizar dificilmente vai dar vitória eleitoral nas urnas. Então, por isso que eu acho que o partido vai precisar ainda um tempo para recuperar um discurso que tem essa capacidade de mobilizar. Considerações aqui, Tonholi. Só para responder o Zé Armando, né? O PMDB tem 2.300.000 filiados, e seguido o PT, 1.600.000 filiados. Bom, tá aí a relevância que o Zé acho que estava querendo saber, né, do PT ainda, porque os seguidores ainda seguem, ainda mais o Lula, com a força política que ele tem, mesmo fragilizado como ele está agora, ele vai carregar muita gente. E também mas é aí... bom se falar do fim da utopia, Sim, né? De certa forma, o PT no poder acabou um pouco com a utopia, o que pode pesar um pouco. Mas aí também, olha só, a gente está no fim e começa a vir os interesses, né? Porque o PT volta para uma, digamos, posição de origem, né? A partir desse momento em que é enxotado do governo e passa a ser a oposição. Eu acho que a questão vai ser, do ponto de vista programático, qual vai ser essa oposição, né? Se o PT vai fazer vai revisitar as suas teses, ou mas já está manchado, né? Mas de todo modo você tem essa restrição que a Lava Jato trouxe, que contamina qualquer tentativa. Numa eleição o bolso pesa mais, assim, lá em 2018, o que vai bater mais? Vai ser o bolso de quem vai perder, porque perdeu, teve muita gente que teve que trancar a faculdade, teve muita gente que devolveu o imóvel que estava tentando comprar, teve muita gente que perdeu o emprego. Vai doer muito mais esse bolso ou a Operação Lava Jato
ou os partidos vão atacar, aquele ali estava ligado a todo esse... O tamanho do efeito desse debate da Lava Jato tem a ver com a economia. A economia andando bem, dificilmente você vai ter o peso muito grande na hora do voto, dado que você teve uma melhoria no bem-estar importante. Se tiver essa melhoria até 2018, não há dúvida que o governo Temer vai ser o principal protagonista em 2018. Olha, eu queria agradecer a presença aqui no Morning Show, o cientista político Rafael Cortes, conversando com a gente, esclarecendo toda essa situação vivida pelo país, na expectativa aí do maior partido aliado do governo sair fora do governo. Vamos ver como é que tudo isso vai acabar ao final desse dia. Obrigado, Rafael, pela presença. Eu que agradeço o contato e o debate. Olha lá, Paulinha, vamos lá, temos tempo rapidinho. Vocês, jovens maravilhosos que querem comparecer. A crise política tá aí, né? Mas, pode se divertir não também, né? Mas tem que ter responsabilidade. Nossa, que tiozão. Bom, no caso... Tem que ter sempre responsabilidade. Tio de churrasco. Inclusive, tiozão, quando for votar. Bom, aí sim. Te tiraram agora do grupo, Edgar. Tiraram, fui queimado. Bom, então vamos lá, em outubro, a maior festa estudantil do Brasil, a Fun Week Floripa. São uma semana cheia de shows, baladas, tudo ali nas principais casas de Florianópolis, a Milk, a P2. Vai ter show do Capital Inicial, Ludmilla, Skank, MC Guimê, J Quest, Nath Roots, vários DJs. E quem estiver afim de estar lá, jovem e maravilhoso, comemorando, tem que ligar agora, 0 prestadora 11 3469 0460 ou acesse aí funweek.com.br. Corra, os pacotes são limitados. Fun Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Eu queria agradecer todo mundo do Twitter, muita gente participando. Já Evandro Rafael Baviera, Cortez estará lá também. Marcos Ribeiro, Tati, Ranieri Costa e também o Gilmar Vidal, que é super ouvinte do Morning Show, viu, Olha, Edgar? vocês podem ficar me chamando de tiozão, mas o tiozão gosta do punk rock, falou? Uau. E eu vou sair desse programa hoje dando a notícia triste. Bom, o Tonholi já falou que o Brian Johnson tá ficando surdo. Foi afastado da turnê do AC/DC. Agora, venha com essa história aí, cara, que do Johnny Rotten tá ficando o quê? Cego, declarou ao Sunday Times, com 60 anos não enxerga mais nada e tem que usar um óculos no palco pra não cair do palco, não consegue ler mais, decorrente de uma meningite que ele teve na infância. Puta, caramba. Tá vendo? Já era. Já era. Olha aí, vamos fechando o programa de hoje com o ganhador da camiseta, o Teixeira, de Campo Limpo. Ele saiu do grupo do futebol porque queimou o filme com a esposa. Começaram a chegar aquelas... Você imagina os vídeos, né? Eu imagino, eu já vi. Imagina. Já vi alguns. Já, tá vendo? Daniel Lian tem muitos. O problema é que o Lian abre da redação, eventualmente, né, gente? A mulher deu um chega pra lá, chegou junto e falou, meu amigo, deu um carrinho por trás no Teixeira e o Teixeira teve que abandonar o grupo do futebol do WhatsApp. Obrigado a todo mundo que participou aqui e amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã pela Rede Jovem Pan. Tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Falou, José Armando. Valeu, até amanhã. Amanhã você volta, gente? Volto, vou ter eliminado o grupo. Né? Professores, Ellen, Tonholi, tchau. Super terça! Vamos ver. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais, 10 da manhã, hein? Vem com a gente. Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.